igreja. Teu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Olha, junho é mês de livramento e é mês da derrota dos nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, a palavra do Senhor no texto em 2 Reis, capítulo 18. Vai tratar, a narrativa bíblica traz a história do reinado de Ezequias. O reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei em Judá. Seu pai se chamava Acás. E ele se propôs, fielmente em seu coração, a abandonar todo tipo de idolatria que havia em Judá. Seu pai foi um homem mau, né? Seu pai Acás chegou a sacrificar filhos dele a deuses pagãos. Algo muito forte para um rei de Israel. E ele definitivamente escolhe não seguir os conselhos de seu pai, mas sim do seu parentesco distante, o rei Davi. Acás, ele definitivamente escolhe abandonar tudo que é idolatria. Então, o texto, a partir do versículo 4, o texto diz assim: o rei Ezequias, ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Asserra. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neutza. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, Judá. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus lhe tinha dado. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho dito, e isso está ligado no céu, é um mês de livramento e da derrota dos nossos inimigos. Eu posso pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta e nesse mesmo capítulo descer até o versículo 14. Porque há um porquê muito interessante aqui, há uma palavrinha assim muito interessante nesse versículo 14. Os assírios, eles ameaçam Jerusalém. Senaqueribe, que era rei da Assíria, ele se levanta contra Ezequias. Nós estamos falando seria muito fácil imaginar países para falar deste momento, né? Então, se você imaginar que Ezequias, ele é do país Israel, né? E agora nós temos um outro rei, um rei de uma cidade, de um país que se chama Assíria, e o nome dele é Senaqueribe, e ele agora se levanta contra Judá e Ezequias. E é muito interessante que no versículo 14 diz assim: Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis.
a mensagem foi esta: eu errei. Olha, pequei. Retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei de Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Queridos, a história não está meio estranha? A história está estranha, né? Porque eu estou vendo um rei que abandonou completamente todo tipo de idolatria que seu pai, né, seguiu. Eu estou vendo um rei, né, em que a palavra de Deus diz que o Senhor foi com ele. E ele obteve, né? Se você continuar naqueles versículos, o texto vai falar de vitórias que Ezequias teve. E agora nós vemos ele falando o quê? Eu errei. Errei, pequei. Retira-te, né, de mim. Tudo que te me impuseres, suportarei. Nós estamos falando aqui, o texto fala de acordos de guerra. Acordos de guerra. Senaqueribe, ele começa, né, destruindo e conquistando as cidades de Judá, que eram cidades fortificadas. E quando chega, na verdade, o reinado, o rei ele cai, quando o rei é morto, o rei é derrubado. Quando o seu palácio ele é dominado, possuído, né? Há muitas guerras, são guerras, né, por procurações. Você contrata, você é amigo de um país e esse país vai guerrear com outro país. E são como se fossem micro-guerras, que por trás dessas micro-guerras ou pequenas guerras, né, há um país muito maior por trás que está querendo o quê? Dominar uma pequena parte para ali se estabelecer e a partir dali conquistar mais terras, mais lugares. Quando nós voltamos no texto, o texto fala que Samaria havia caído. O reino está o quê? Dividido. Israel, né, e Judá. E Samaria caiu por quê? Porque Samaria foi estrangulada. Ela foi possuída. O exército assírio conseguiu entrar, né, em Samaria, e levar cativo quem? O rei. Todos os seus filhos. Todos, né, que comandavam o reino. Então, uma vitória, né, quando nós falamos de guerra, ela é definitivamente concluída quando o rei cai, quando o palácio real é destruído, quando toda a riqueza ela é levada. E nós vemos isto começando aqui, portanto, na narrativa bíblica com o rei Ezequias. Presta atenção, porque há um ensinamento muito profundo no que diz. Quando Ezequias ele diz assim, que pecou, que errou, quando nós entendemos a história bíblica, a narrativa bíblica, você vai entender porque ele errou. E há três, né, fatores aqui que indicam o seu erro. O primeiro está no versículo 13. O versículo 13 vai falar de cidades fortificadas. Ele nunca chegará aqui até Jerusalém. Ele não chegará nestas muralhas. Porque antes nós temos cidades fortificadas. O versículo 20 vai falar da diplomacia. Nas palavras do próprio rei Senaqueribe. Olha o versículo 20. Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias? Quem contra mim te rebela? São palavras do rei Senaqueribe
para Ezequias, falando do quê? Da sua diplomacia, de que ele era bom com palavras. Ó, você alcançou, você chegou até aqui, você já derrubou as cidades que elas tinham, que eu tinha como proteção. Essa estratégia de guerra é usada até hoje, irmãos. Nós vivemos isso hoje, né? Ó, vamos tentar um acordo aí. Você está pensando que com palavras... Então, né? Senaqueribe, o rei da Síria, está falando, você é bom com palavras, mas eu vou. Eu vou contra você, e ponto final. O texto continua dizendo que ele realmente, queridos, ele humilha o povo de Israel, afronta ao nosso Deus, afronta o Deus Altíssimo. E a terceira aí, atitude aí que nós vemos para esse rei, nós vemos no versículo 21. Você confia no rei egípcio? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado? Sabe, igreja, presta atenção que agora você vai entender o que o pastor está querendo dizer a você. E, assim, algo muito rico nesse texto. Apesar de Ezequias estar num caminho bom, estar praticando agora boas obras, está praticando boas obras, ter abandonado a idolatria, apesar dele estar seguindo os caminhos de Davi, do rei Davi, falta para ele experiência pessoal. Ele continua confiando em algumas coisas que o levarão à derrota. Então, presta atenção que, teoria sem prática não é nada. Aprender com os erros de alguém e não pôr isso em prática não adianta nada. É o que nós estamos vendo Ezequias fazer, o rei fazer nesse momento. Porque ele está abandonando o pecado. Ele está levando o povo à adoração. O texto bíblico diz que Samaria, versículo 10, isso aqui é uma experiência que Ezequias tem de um outro reino, porque Samaria é um outro reino, é o mesmo reino dividido. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, Samaria foi conquistada no 6º ano do rei Ezequias. Samaria é um outro reino, mas para Ezequias serve o quê? Como? Diga exemplo. Exemplo. Olha o próximo versículo. Versículo 12, olha o versículo 12, ele tem isso como exemplo, olha o versículo 12. Ao fim de 3 anos, isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, e não obedeceram essas ordens e nem as praticaram. Ele não está falando do reino dele, ele não está falando de Judá. Ele está falando de Samaria. O reino, nesse momento, depois da morte de Salomão, o reino é dividido. De um lado, Judá, do outro lado, Israel. Ele está falando de Israel. Ele está falando aonde o rei, acho que Jeroboão, ele morava, lá no palácio em Samaria. Eles foram todos levados. Então eu tenho o quê? Eu tenho os exemplos. Eu tenho os exemplos. Estou cheio de exemplo. Estou cheio de exemplo.
Eu sei o que eu tenho que fazer para dar certo. Mas, querido, saber e não fazer não adianta nada. Porque quando nós lemos, se você vê o que ele fez, ele confiou primeiro nas suas cidades fortificadas. Ó, não vou conjecturar aqui o texto, mas como assim, alguém que gosta do mundo militar, antes dele chegar aqui, ele tem aqui, ó, essas cidades tampão. E essas cidades são fortificadas, há soldados nessa cidade. Ele nunca vai chegar aqui. E o rei da Síria foi, ó, vencendo e derrubando todas aquelas muralhas das cidades fortificadas de Judá. Irmãos, ele está pondo em prática? Ele está confiando em quem? Nele mesmo. Ele está confiando na sua força. Ele está confiando nos seus estrategistas, nos seus generais de guerra. Ei, eles não chegarão aqui. Esse exército não vai passar para os nossos arqueiros que estão nas nossas cidades fortificadas. Rei, o Senhor tem diplomacia, o Senhor sabe conversar, o Senhor é bom com palavras. Envia lá seu mensageiro para falar com ele, tenta fazer um acordo. E, queridos, presta atenção que o acordo foi feito, porque boa parte do ouro e das riquezas de Judá foi todas levadas, a ponto de se levarem o ouro e a prata que ficavam no tabernáculo de adoração, da adoração ao Senhor. Então, havia o quê? Havia muitas, sabe, habilidades humanas. Havia ali, da parte de Ezequias, muitas habilidades humanas. Mas, queridos, não é a ordem do Senhor. Não é a ordem do Senhor, amém? Havia também a confiança em outro rei, no rei do Egito. Vamos fazer aqui um acordo. Vamos fazer uma coalizão. Por que Senaqueribe fala do rei do Egito? Porque havia uma coalizão. Até porque na guerra, o amigo do teu inimigo é meu amigo. Né? Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia, no começo da guerra, estava do lado da Alemanha. Depois que eles foram para os lados dos aliados. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, olha, algo muito rico nesse texto, de nós buscarmos experiências pessoais em Deus. Buscarmos experiências pessoais em Deus. Pastor, Deus fala com todo mundo? Deus fala com todo mundo. E Deus fala também de uma maneira particular com cada um de nós. De uma maneira particular com cada um de nós. Querido, se nós basearmos a nossa experiência nas atitudes dos outros e não nos posicionarmos e não fazermos nada ou ficarmos esperando as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer e não estarão do nosso lado. O que vai acontecer? Então, experiência é uma bênção. O casamento do pastor é uma bênção, tá bom? Mas vai viver o seu. Essa igreja que é uma bênção, vai ter a tua. Vai ganhar uma para Jesus. Quantas pessoas querem reproduzir, irmãos, algo que é pessoal da parte de Deus para um só? Olha que forte isso. Quantos querem reproduzir na sua vida algo que é pessoal para uma pessoa só? Amém? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, nós vemos Ezequias cometendo esse erro.
ele não buscando experiências pessoais em Deus. Olha, eu vejo alguém, sabe, alguém letrado, acadêmico. Eu olho para Ezequias, o rei, eu vejo ele como um homem muito acadêmico, sabe? Isto é uma bênção, uma bênção. Ele tem, queridos, olha, eu olho para ele, eu vejo ele, fala aí como que a gente fala? Quando são as mestrados, não. Eu olho para ele, eu vejo ele com 10 mestrados. Eu olho para ele e vejo ele com 10 doutorado. Mas quando chega a hora de usar, vou usar isso daqui agora. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer o que eu aprendi. Ele não fez. Ele não tomou essa atitude, queridos, de fazer o oposto, né? De pôr em prática os ensinamentos. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, olha, a primeira atitude, irmãos, para termos um mês de livramento e vermos a derrota dos nossos inimigos, amém? É nós buscarmos experiências pessoais em Deus. E não nos basearmos em experiências de outros. E não nos basearmos, portanto, em experiências dos outros. Você crê que Deus fala pessoalmente com você? Amém? Então, queridos, eu creio nisso. Eu creio que quando você dobrar o teu joelho para orar essa semana, o que Ele vai falar para você é bom. É bom o que Ele vai falar para você. E eu vou dobrar o meu joelho, e o que Deus vai falar para mim vai ser bom também, mas vai ser diferente. Não vai ser a mesma coisa. Porque a minha experiência e o que eu preciso, muitas vezes, é diferente do que você precisa. Irmãos, presta atenção que o Senhor nos chama a uma responsabilidade pessoal. Porque é fácil falar que Deus quer falar com você. No meio da multidão. Porque no meio da multidão eu sou mais um. Né? No meio da multidão eu sou mais um. Eu olho para o meu irmão aqui, e eu até me comparo com ele. Agora eu quero ver você chamar, né, nós como filhos de Deus, chamarmos a responsabilidade de dizermos assim, o Senhor vai falar de maneira especial comigo. Comigo, porque eu quero ter uma experiência especial com o Senhor, contigo. Eu sei que vai ser especial o que o Senhor vai fazer com meu irmão. Eu sei que vai ser assim também, maravilhoso o que Deus vai fazer com meu irmão, mas comigo também vai ser, e eu quero. E eu sei que não vai ser igual. Amém, igreja? Sabe, irmãos, é muito fácil, sabe, nos espelharmos nos outros e esperarmos, né, que Deus vá fazer um milagre. Se você só se espelha, se você só quer ser igual, mas nunca toma a atitude de buscar uma experiência pessoal em Deus. Nós vemos isso em Ezequias. Está cheio de experiência. Ele viu o que aconteceu com Samaria. Ele viu a idolatria em Judá. Ele viu. E ele acabou com tudo aquilo. Agora, na hora, quando a guerra chegou, quando vem um rei com mais de 200 mil, 185 mil, foi que morreu. O anjo passou e matou. Quando ele viu aquele exército enorme, quando ele viu a ousadia, irmãos, a ousadia de Senaqueribe, Senaqueribe falou assim para Senaqueribe falou assim para Ezequias: eu vou dar para você, de graça, 2.000 cavalos, porque eu sei que você nem soldado tem para colocar nesses cavalos. De tão medíocre que você é. Senaqueribe, ele humilha Ezequias. Ele difama o nome do nosso Deus.
ele vem com tanta ousadia que Ezequias, ele esquece de Deus sabe, começa assim, irmãos, eu sei que um pensamento racional, né? E o nosso culto, ele é racional ao Senhor. Você está aqui porque você quer, né? Todo mundo está aqui e as suas atribuições mentais estão zeradas. Todo mundo está aqui porque quer. Ninguém está aqui porque veio forçado, né? Todas as nossas faculdades mentais estão intactas, amém? E o nosso culto, ele é racional. Mas olha, se você deixar o racional falar mais que o espiritual, a derrota está garantida. Porque tem momento, irmãos, é hora da fé. É a hora de praticar, é hora de pôr em prática, né? O diploma, é hora de pôr em prática. O mestrado, é hora de pôr em prática. O doutorado. Vai ficar 40 anos na faculdade? Para que ficar 40 anos na faculdade? Você tem que se formar. Tem que dar honra para o pai lá. Olha aqui, pai, o investimento aqui, né, Jonatas? Olha o investimento aqui, papai. Amém, igreja? Olha, querido, é a primeira atitude que nós teremos. É a primeira atitude que Deus nos fala nesta noite. É buscarmos uma experiência pessoal em Deus. Não estou dizendo, igreja, em nome do Senhor Jesus, não pense isso, que o pastor está falando de um egoísmo pessoal. Eu não estou falando de um egoísmo, de que Deus vai falar com você de maneira diferente, de que você é a última, né? A gente fala isso, né? Você é a última bolacha lá, traquinas com recheio duplo, que era muito gostosa. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma responsabilidade pessoal de chamar para você mesmo a expectativa, a certeza de viver experiências novas em Deus, independente do que o teu irmão está buscando, do lugar que você está. É disso que eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Você entendeu isso? Então, olha, busque experiências pessoais em Deus. Não se baseie nas experiências de outros. Amém? Então, olha, já falei tudo isso aqui. A segunda atitude, aleluia. Olha, a segunda atitude é que você tem que materializar as suas expectativas em Deus. Sabe, igreja, materializar, que eu quero dizer, é você tomar esta atitude de realizar. Né? Realizar. Nós que somos casados, nós entendemos isso no cuidado com o nosso lar, no cuidado com a esposa, com os filhos. Amém? Mesmo nas nossas limitações, todo mundo aqui sabe o que é ser casado, sabe o que é, sabe, materializar as coisas. Né? Pastor, eu tenho compromisso com minha família. Como que você manifesta o seu compromisso com a sua família? Queridos, quando nós, né, pegamos a nossa esposa, tiramos lá do cuidado do papai e da mamãe dela, você trouxe ela para sua casa, você, né, alugou uma coisa, você fez alguma coisa, e a partir daquele momento, você assume um compromisso do quê? De sustentar. Né? De cuidar, de zelar, de amar. Então, como que nós materializamos no casamento, né, essas atitudes? Como que materializamos, portanto, experiências que aprendemos com os nossos pais? Quando casamos e vamos embora, e assumimos esse compromisso aí, né? Passar necessidade, essas coisas, você sabe do que eu estou falando. Então, em nome do Senhor Jesus, pastor, como que Ezequias materializou essa experiência em Deus? Você está comigo? Então você vai aí para 2 Reis, capítulo 19, o primeiro versículo. Ô Esther, você não tem a NHTL, HTI aí? A NTLH? Nova tradução na linguagem de hoje? Tem? Eu estou usando essa. Então, olha, materialize as suas experiências em Deus.
Segunda Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. O que ele fez, irmão? Ele foi para a casa de Deus. Ele foi para a casa do Senhor. Nos nossos dias, isso pode se concretizar quando você vem à casa do Senhor, quando você recebe uma palavra de orientação, quando você adora o Senhor. Já aconteceu com você de você estar triste e você chegar na casa do Senhor e começar a adorar Ele e aquela tristeza ir embora? Amém? Já aconteceu de você vir à casa do Senhor preocupado com alguma coisa? Aí você recebeu uma palavra de orientação e o seu entendimento assim, ó, abrir e você falar assim: ué, por que eu não tive essa ideia de fazer isso até hoje? Eu vou fazer isso. Então, olha, presta atenção que você materializa as suas experiências em Deus, primeiro, indo à casa do Senhor. E ir à casa do Senhor é buscar auxílio nele. É se render o que a Ele. Irmãos, a carta que Senaqueribe manda é uma carta horrenda. É uma carta de repúdio, é uma carta de um rei arrogante, que não sabe quem é o Deus, criador de todas as coisas. É a carta de um endemoniado. De um endemoniado. E o que você faz com essa afronta? Não, pastor. Ó, presta atenção, eu vou voltar no tópico 1. O que você faz com essa afronta? Eu vou usar da minha lábia. Eu vou tentar enganar este que está tentando me enganar. A própria palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Você consegue enganar o diabo no território dele? Se você ir lá no território dele? Porque luz não se mistura com trevas. Agora, olha, Ezequias, ele materializa a sua experiência em Deus. Como? Ó, eu vou à casa do Senhor, eu vou levar essa carta aqui, lá no templo do Senhor. Eu vou levar essa carta de vergonha lá. Sabe como a gente faz isso hoje, irmãos? A gente vai começar a semana de oração, não vai? Quando você dobra teu joelho e tem lá um decreto de derrota do diabo, o diabo se levantando na sua família, há ali um decreto de uma derrota que foi lançado pelo diabo. Aí você pega esse decreto, essa carta, e você dobra o teu joelho aonde você está. E você fala assim: Senhor, olha aqui, Senhor, essa vergonha. Eu estou em tua presença. Olha essa vergonha. O que eu vou fazer? Eu estou aqui. Me ensina, Pai. Contempla isso. Ezequias, ele vai no lugar da intimidade com Deus. Irmão, queridos, sinceramente, do fundo do meu coração, você pensa que Deus vai falar com você em todo lugar? Você pensa que o nosso Deus, Ele não é o Deus criador de todas as coisas? E que para Ele, e para falar com Ele, há o momento certo, há o lugar certo, há aquele tempo especial. Estive pregando domingo passado, Moisés, a sarça queimava, mas não se ardia. Moisés, se ele chegasse mais perto da sarça, ele ia morrer, porque aquele lugar era santo. Então, quantos de nós, irmãos, e quantos imaginam que é só, pastor, é onde eu estou, lá na frente da série da televisão da Segunda Guerra Mundial, né? Eu falo de mim, queridos. É só eu fechar o meu joelho, meus olhos, fechar os meus joelhos. O pastor está confundindo tudo. É só eu fechar meus olhos, pastor. E naquele som de metralhadoras para lá, metralhadoras para cá, o Senhor vai me ouvir nesse momento. Irmãos, nosso Deus, Ele marca. O encontro dele é preciso.
é perfeito. E da nossa parte deve ser da mesma forma. Então, quando você vai dobrar o seu joelho perante o Senhor, e você vai ali, sabe, materializar as suas atitudes em Deus, querido, não é de qualquer jeito. Você esquece de tudo que você tem que esquecer. E você vai na presença do seu Deus e fala para Ele tudo o que você tem que falar. Tudo o que você tem que falar. Eu estou no versículo 19. Olha como foram, o texto, olha como foram as palavras de Ezequias a Deus. O versículo 3 do capítulo 19 diz assim: a mensagem que o rei mandou entregar a Ezequias foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para fazer isso. Então, queridos, você vai dobrar o seu joelho, irmão, você vai falar tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você errou, você fala o que você errou e pede perdão para Deus. Que o filho dele morreu para você ser salvo e eu ser salvo. E há um livre acesso, um livre caminho a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Nada impede as suas palavras, sua voz, de alcançar o trono de Deus. Agora tem que, irmãos, em nome do Senhor Jesus, tem que ser autêntico. Você tem, que materializar todas as suas experiências em Deus e tornar isso, vivo. E falar para o teu Deus: olha, é isso que eu estou sentindo. Olha que afronta, Senhor. Eu sou teu filho, está afrontando a ti. Porque eu sou teu filho. Amém, igreja? Então, pastor, como eu materializo, irmãos? Olha, é semana de jejum, é semana de oração. Aumenta essa oração aí com um jejum, com uma consagração, com um pouco mais da leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é nosso amigo. Irmão, em nome do Senhor Jesus, quando você está lá na sua casa e você pensa assim no seu coração: nossa, essa semana eu não li a Bíblia. Você pensa que isso aí veio de você? Irmãos, é o Espírito, presta atenção. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, dentro de mim, e está acendendo aquela lâmpada. Vamos ler mais a Bíblia. Ou você acha que de você ia sair isso? Isso é Deus, irmãos, dentro de nós. E você está entendendo? Que se você ouvir a voz do Espírito Santo na tua casa, e você realizar isso, você está materializando experiências em Deus para a sua vida. Amém? Você está fazendo como Ezequias fez. Você está indo ao templo. Você está indo à presença do Senhor. Você não está mais confiando em cidades fortificadas. Você não está confiando mais na sua dialética, no seu jeito de falar, nas suas palavras difíceis. Você não está mais confiando no rei do Egito, nos amigos, no dinheiro, na sua própria força. Você está o que agora? Materializando uma confiança em Deus. Queridos, foi isso que Ezequias fez. E é a partir desse momento que o negócio começa a dar certo. Amém, igreja? É a partir desse momento que começa a dar certo. E não foi só uma vez, não. Não, o diabo, ele não tem... Não, o diabo já é derrotado. Sabe aquele... como explicar essa situação do diabo? O diabo sempre vai tentar contra o Filho de Deus. Ele nunca vai desistir, porque ele já é derrotado.
Quando a gente era criança, adolescente, a gente falava assim, ó, chega naquela mina lá, porque o não você já tem. O não você já tem. Então vai de qualquer jeito, porque se sim, sim, você está no lucro. Se não, o não você já tem. Então, qual que é o contexto? O contexto aqui, irmãos, é que o diabo sempre vai intentar contra você, contra a sua família, contra essa igreja, contra os planos de Deus, porque ele já é derrotado, ele não tem o que fazer. Então, não espere que ele vá dar trégua, né? Ele já é derrotado. E ele vai ficar tentando e tentando e tentando. Então, olha, o rei Ezequias, uma segunda vez, ele recebe uma carta do rei Senaqueribe, da Assíria. E, queridos, mais afrontas. Mais afrontas. E, ó, presta atenção. Novamente ele vai à casa do Senhor. Ó, esse tá, sabe, dá orgulho de falar desse rei. Dá orgulho, dá prazer em falar. Porque seria fácil ir uma vez e depois Isaías, o profeta Isaías, porque já havia uma promessa para ele de que Senaqueribe seria derrotado e ele voltaria pelo caminho que ele chegou. Aí agora eu vou descansar. Vou me encher de orgulho. O Senhor é comigo. Opa! Não, ele continua com o seu escudo pronto. Ele continua firme nos propósitos do Senhor. Uma segunda carta é enviada, está no versículo 14 do capítulo 19. Você vê que nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo 19, Senaqueribe, ele busca, Ezequias, ele busca intimidade e experiências em Deus. E é maravilhoso. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então, ele subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. Quantas vezes, igreja, isso aconteceu? Duas vezes. Sabe, nós somos uma geração, a geração do enter no computador, né? É a geração do celular que tem 12 GB, 16. Você apertou o enter e quer que as coisas aconteçam. E a gente vai piorar, viu, irmãos? Porque a gente está vivendo uma época agora das IAs, né, dessas inteligências artificiais, que você só vai digitar lá o que você quer. Eu quero um banner para a igreja com o fundo do pastor Davi, com o nome assim, pum. A inteligência artificial faz lá tudo. Ó, quantas facilidades. Mas quem disse que o reino de Deus é um reino de facilidades? Quem disse que Jesus viveu uma vida de facilidades aqui enquanto estava entre nós? Irmãos, isso é o oposto do que o reino de Deus diz. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, por uma segunda vez, agora, olha, sabe, eu quero tomar posse, eu quero que você tome posse também para a sua vida, para a sua família. Abre para mim o versículo 34. Porque há uma promessa de Deus para o rei Ezequias e o seu reino. O texto diz, palavras da boca do profeta Isaías, está falando de Jerusalém, está falando do palácio, está falando da casa de Ezequias, está falando da família de Ezequias, porque um reino ele é derrubado quando o rei cai, quando a sua casa é destruída e tudo o que ele tem é levado embora. Tudo é apagado. Toda a literatura é apagada. A história de Ezequias, que os cronistas
digitavam e escreviam, aquilo é destruído. É assim que um rei é deposto, quando a sua história é extinguida. Mas há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua família, para esta igreja. Eu protegerei esta cidade. Ó, a cidade é a tua casa. A cidade é a tua vida, é a tua família, é os teus filhos. Eu a salvarei por amor de mim. Um texto dizem, por causa da minha honra. Deus vai defender a sua família. Deus vai defender esta igreja, a minha vida, a tua casa, por causa da honra dEle. Estão mexendo com a honra dEle. Quando mexem com você, quando tocam ou tentam tocar na sua família. E eu tomo posse, irmãos, dessas palavras que Isaías falou a Ezequias naquele dia. Eu protegerei esta cidade, eu a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Presta atenção, naquela noite, ou naqueles momentos ali, um anjo, o Senhor envia um anjo, lá no exército do rei Senaqueribe, o exército assírio, e um anjo só, ele mata 180.000 soldados assírios. Ó, Ezequias nem precisou juntar exército. Foi o Senhor quem guerreou. Foi o Senhor quem batalhou essas guerras. Agora, ele foi no lugar certo. Ele foi aonde? Ele foi na casa do Senhor. Ele foi na presença do Senhor buscar a orientação certa. O texto fala que ele foi ao profeta Isaías. Ó, presta atenção, querido, há profeta nessa casa. Tem profeta nessa igreja, irmãos. Para a sua vida, para a vitória. Eu quero que você receba esse mês, em nome do Senhor Jesus, o texto que a palavra de Deus diz: eu protegerei esta família. O Senhor protegerá a sua família em honra a Ele. A Ele. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Ó, o rei Ezequias, ele é um rei que eu amo muito. E o mês de junho é mês de livramento e da derrota dos nossos inimigos, porque o rei Ezequias, ele tem experiências pessoais em Deus. E esse livramento, eu compartilhei com a igreja de um livramento que ele está numa amplitude, né, de muitas pessoas. Eu estou falando de um rei que orienta um povo, um rei que dita normas, cria estatutos. Então, estou falando que a afronta que veio para o rei Ezequias dizia a respeito não somente, portanto, não somente a ele, mas também ao povo em que ele governava. Então, queridos, não acontece conosco também uma afronta que vem a mim e quer alcançar meus filhos, minha família, meu casamento, uma afronta do maligno? Então, muitas vezes, o diabo, né, ele lança dessas coisas, dessas flechas, dessas batalhas, dessas lutas, e Deus dá livramento à sua família, a quem você representa. Mas o nosso Deus, queridos, também, Ele nos livra de maneira pessoal e íntima. Irmãos, eu disse isso. Deus trata na multidão. Eu sei que Deus trata na multidão. Mas Ele também cuida no que é pessoal. Seria novamente muito fácil, irmãos, nos juntarmos à multidão e nos ausentarmos de responsabilidades pessoais. Vamos orar todo mundo junto. Tem uns que oram, outros que não oram.
Tem uns que estão com o olho aberto, outro fechado. Tem um que está só com o corpo. Está só o corpo lá no meio da multidão. Está pensando um monte de coisa. Então é fácil, irmãos, ser um na multidão. Mas o Senhor nos chama ao quê? Uma experiência pessoal. Capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Olha que coisa pessoal que acontece agora. Uma doença vem sobre quem? Só ele. Só ele, Ezequias. Nessa época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. Então Deus livrou ele como um rei. Isso, né, abrangeu todos os seus súditos, né? Agora o negócio é pessoal. Agora é pessoal. Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, novamente, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou: olha, irmãos, que palavras. Põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vai te encontrar com a morte. Meu amigo, você vai morrer. Olha, irmãos, ouvi isso, né? No tempo de Isaías, ouvi isso da boca do profeta. Meu Deus, misericórdia. O profeta. Agora presta atenção. O que Ezequias faz? Põe o próximo para a gente. Ao ouvir estas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, ao Deus Altíssimo. Yahvé, ó eterno Senhor, são palavras dele. Eu te suplico, lembra-te nestes momentos de como tenho caminhado contigo em fidelidade. Querido, você lembra aquela vez que Ezequias materializou as suas experiências com Deus? Em que ele foi com aquelas cartas à casa do Senhor e apresentou a vergonha. Ele orou. Você lembra quando ele deixou, sabe, as experiências? Irmãos, todos nós temos muitas experiências. Todos nós. Mas vai chegar uma hora que Deus não vai pedir experiência, não. Ele vai pedir fé mesmo. Ele vai pedir fé de você. Ele vai pedir fé de mim. E eu vou ter que apresentar fé para ele. Fé. Atitudes. Lembra-te, nesse momento, de como tenho caminhado contigo em fidelidade. Senhor, eu abandonei todas aquelas cidades lá que eu tinha como seguras. Aquele meu jeito bom de falar. Eu abandonei tudo aquilo. E eu vivi uma vida contigo em fidelidade, em sinceridade, em integridade de coração. E de como tenho praticado o que é justo. Volta. E como tenho praticado o que é justo. É o 3. Isto. O que é justo e correto diante de ti. Irmãos, ele está falando de coisas práticas. Ele está falando de coisas que ele fez. Coisa que ele pegou lá. Ele pegou na enxada. E ele pegou na enxada e foi lá arar o campo. Ó, cada um na sua profissão. Ele pegou o alicate. E foi lá cortar o fio. Ele foi ensinar seus filhos o caminho da verdade. Ele foi ser exemplo. Ele praticou isso, ele materializou essas práticas.
e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar o quê? Irmãos, copiosamente. Não é aquele choro, irmãos. Né? Ai, vou perder meu aniversário. De coisas fúteis. Há no coração de Ezequias o desejo, irmãos, de querer continuar vivendo isto. De querer viver genuinamente o evangelho vivo do Deus Altíssimo. Quem quer viver milagres esse mês na sua vida? Você quer viver milagres? Eu quero que você saiba que Deus quer realizar milagres em sua vida. Amém? É esse desejo que há no coração de Ezequias. Ele quer viver isso. Vai para o próximo, Esther, versículo 4. Olha o que Deus faz. Irmãos, nosso Deus nos ama. Antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha que maravilha, príncipe do meu povo. Oh, glória a Deus. O Senhor, Deus de teu pai, ouviu tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Irmãos, pastor, Deus volta atrás. Irmãos, se foi ele que deu o decreto, ele volta atrás. É ele que deu o decreto. E o decreto é bom. Tanto era bom se ele fosse para a glória, porque ele era um rei santo, um bom rei, quanto ficar aqui e continuar fazendo o que é a vontade de Deus e sendo exemplo para Israel. Deus é perfeito em tudo. Deus é perfeito em tudo. Deu mais 15 anos. Agora Ezequias tem uma intimidade, irmãos. Jesus da glória, que intimidade é aquela? Me dá uma prova, Senhor. Minha prova, eu quero. Sabe, irmãos, eu não sei se a alegria é tanta. Ó, nas escadas, o sol, o tempo era marcado dessa maneira. Quem já viu o relógio de sol sabe disso. Então, dependendo da estação, você tem lá a estação que você está, e dependendo da estação, você tem ali precisamente a hora do dia. E nesse caso, a hora, o tempo também era medido, né? Era uma maneira de se medir o tempo aonde o sol estava batendo nas escadas. Ó, Ezequias pede assim: para ir para frente é fácil, Deus, para ir para frente é fácil. Eu quero é que volta atrás, já que o Senhor é Deus de milagre, e eu sou teu filho, e o Senhor já me deu um decreto de vida. Eu quero viver ao máximo. É o tudo que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero tudo, é o máximo. O que você quer? Eu quero que volta 10 graus. Irmão, Deus ouviu a oração do servo dele. E naquele dia, o sol recuou. Uma escada, 10 graus, o sol recuou por causa de Ezequias. Então, queridos, vamos nos posicionar, amém? Diante do Senhor, para vivermos o mês de junho abençoado. Sabe, irmãos, olha, é luta, é luta. O diabo vai se levantar mesmo contra você, contra a sua família, porque ele já é derrotado. Ele não tem outra atribuição. O diabo não tem mais o que fazer, irmão, se não ser guerrear contra a sua vida e a minha vida. Então eu não espero mais nada do diabo, que não ser oposição contra operar, contra as maravilhas de Deus para a minha vida. Mas o que eu fico firme, irmãos, eu fico firme em experiências que eu vou, materializar e que eu vou viver. Eu vou viver experiências genuínas em Deus. Eu vou ver Deus curando e eu vou ter também que Deus cura através de mim. Eu vou ver Deus abençoando alguém e eu vou falar, eu também quero. Eu sou filho de Deus. Eu quero viver. Eu não quero só ver essa experiência.
Eu não quero só ver essa prosperidade, eu quero na minha vida a mesma prosperidade, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar essa pregação. Alguns eruditos dizem que o Salmo 116, eu li no começo do culto. Alguns dizem que o Salmo 116 foi escrito por Ezequias. E, queridos, o Salmo 116, ele fala de três atitudes que nós devemos ter. Queridos, atitudes de quem passa por lutas, tem vitórias, obtém vitórias em Deus, tá bom? De quem não fica vivendo de experiência dos outros, mas vive, sabe, uma experiência pessoal em Deus. O Salmo 116 fala assim, três atitudes que Ezequias teve depois que ele teve esse grande livramento. 2 grandes livramentos, um no pessoal, que é a sua morte, um decreto de morte que foi revertido, e um decreto como rei, que representava ali a todo Israel. Primeiro, o versículo 1 fala que Ezequias diz assim, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. O texto diz, eu amo o Senhor. Ponto final. Então, crente, toma cuidado aí com o que você ama. A gente tem que amar a família, a gente tem que amar, sim, honrar, respeitar. Mas, queridos, Deus está em outra planilha, é outro Excel, é outro computador, tá bom? É outro nível. Então, ame a Deus. Aí, o versículo 2 diz assim, eu vou invocarei o nome desse Deus enquanto eu viver. Querido, você está vivo? Então, invoque o teu Deus. Clame por Ele, busque Ele. Ele inclinou os ouvidos ao seu favor. Ele tem inclinado, viu, irmãos? Então eu invocarei por toda a minha vida. Eu invocarei o nome do Senhor. Diga amém. E por fim, o versículo 9. Andarei em sua presença, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O salmista, ele diz que quer andar, é o desejo dele, andar na presença do Senhor. Então, onde não há a presença do Senhor, ele não quer estar. Ele quer estar o quê? Na presença do Senhor. Amém, igreja? Então, é um mês de bênção, irmãos. É um mês de vitórias. É um mês de livramento. É um mês do Senhor, decretar a derrota dos seus inimigos. Não é decretar derrota, irmãos, é estampar para que todos vejam. Estampar para que todos vejam a derrota dos seus inimigos. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, vamos viver essas expectativas e estas certezas da parte de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar experiências pessoais em Deus. Eu profetizo que Deus vai falar esta semana, nesse tempo de oração, de uma maneira muito especial com cada um de nós aqui na casa do Senhor. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a viver algo íntimo e pessoal. Íntimo e pessoal em Ti. Sabemos que o Senhor olha para a multidão, mas nesta multidão, cada um é filho Teu. E de maneira especial, o Senhor fala com cada um de nós. Pai, eu profetizo, Pai, nesta semana, nestes momentos de oração, nestes momentos, Senhor Jesus, de relógio de oração, de joelhos dobrados diante de Ti, Senhor,
eu profetizo algo íntimo, intimidade, Pai. Algo pessoal, o Senhor abrindo do seu bom tesouro, falando, o Senhor, ó Pai, explanando, Pai, de maneira íntima e pessoal, o seu querer para cada um. E eu profetizo também, Pai, da vida de cada filho teu, o comportamento de não se achar que está na multidão, não estar, Senhor Jesus, na multidão e pensar que o Senhor olha para todos de maneira igual. Ó, Pai, estamos na multidão, mas o Senhor contempla cada um de maneira pessoal. Ó, em nome do Senhor Jesus, orarmos, Senhor Jesus, abrimos o nosso coração, como Ezequias foi à casa do templo. Ele foi no templo do Senhor e ali ele expôs a vergonha, ele expôs a sua limitação, ele expôs os seus erros, ele se expôs completamente diante do Senhor. Ele não escondeu nada na casa do Senhor. Ó, Pai, é uma semana, Senhor Jesus, de nos expormos em oração diante de Ti, Pai. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, expormos, Senhor Jesus, todas as dificuldades, as dúvidas. E em nome do Senhor Jesus, com este posicionamento, Pai, eu espero e eu creio, eu tenho a fé, Pai, de receber de Ti o mesmo cuidado, o mesmo zelo que o Senhor teve com Ezequias, de recebermos do mesmo cuidado e o mesmo zelo que o Senhor teve com Ezequias. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que esta palavra lá entre, Senhor, que Tuas palavras entrem neste coração e que elas façam, Senhor Jesus, morada neste coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que famílias sejam cobertas pelo Teu sangue. Ó, Pai, que o diabo não as toque, porque elas representam a Sua honra e a Sua glória. Que estas famílias sejam cidades fortificadas, como Jerusalém foi fortificada, não por muros, mas pela honra do Senhor. O diabo não tocará na tua casa, porque ele não toca na honra do Senhor. O diabo não tocará em sua vida, porque ele não toca na honra do Senhor, e é quem você representa neste mês, neste tempo de oração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai. Eu selo estas palavras no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, diga amém. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.